Olá para você que está aqui me acompanhando, me assistindo. Eu sou Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal de Astrologia Clássica. Hoje eu vou abordar um tema bem legal, muito complexo, de interesse de muitos estudantes da astrologia, que é como determinar o tempo de uma influência, né, de uma promessa, quando aquela promessa tende a se realizar. Especificamente na leitura natal, gente. Por quê? Porque a horária já tem a sua própria metodologia para medir o tempo. E esse é um tema bem mais comum na horária do que na natal, tá? Mas antes de entrar aqui na abordagem, nas técnicas que eu vou abordar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal. E também, gente, se você gostar do vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar com seus amigos que estudam astrologia também, tá bom? Esse é um tema que não aparece muito facilmente nos livros. A gente vai aprendendo conforme vai juntando uma informação daqui e dali. Olha, acho que o legal, né, o ideal seria a gente ter um manual de astrologia que contemplasse tudo, mas isso não é uma realidade, mesmo na astrologia tradicional, que tem clássicos, né? Leituras clássicas da astrologia. Gente, não é comum. E a gente pensa assim, que estudando Ptolomeu, Vettius Valens, a gente pega todo o conhecimento da astrologia e não é verdade. Eles começam por uma abordagem, mas muita coisa já subentende que você saiba, que tem algum conhecimento, né? Alguma informação, tá? Bom, e por que eu tô falando isso? Porque esse tema de medir o tempo, determinar quando uma promessa vai acontecer na natal, não é muito comum, né? Principalmente se a gente pegar a carta natal sozinha ou só a revolução solar. É lógico que existem inúmeras técnicas de previsões e de qualquer maneira elas vão servir para a gente entender um período em que uma promessa tende a se realizar. Como, por exemplo, se você pegar a profecção do ascendente, você vai ter o ascendente profetado, signo a signo, ano a ano, e aquela casa fica ativa. Então, se naquela casa da carta houver um planeta com uma tendência ali específica, naquele período da profecção do ascendente sobre aquela casa, aquele assunto tende a se desenrolar, tá? Mas vamos pensar assim, se você não estiver recorrendo a nenhuma técnica de previsão além da carta natal, ou além da revolução solar. A revolução solar é uma das técnicas preferidas dos astrólogos para trabalhar com as previsões, né? Eu acho que aí é que entra a maior dificuldade. Dentro do período da revolução solar, como eu vou entender quando uma circunstância ela representa um assunto do passado, um assunto do presente ou um assunto que ainda é futuro, que vai se desenrolar, né? Eu acho que é uma questão bem importante, porque eu recebo muitas dúvidas de alunos, né, que quando estão trabalhando com a Revolução Solar e recebem alguns questionamentos, né, dos seus consulentes, têm dificuldade para determinar se isso vai acontecer, se já aconteceu. Então, gente, eu acho que eu vou abordar duas metodologias aqui para a gente pensar nesse tema, mas eu adianto para vocês que esse é um tema bem complexo e que existem no mínimo umas 6 maneiras de se determinar tempo, né? Eu falei para vocês que eu vou ficar com a abordagem natal, porque a horária ela já tem as suas próprias metodologias, é bem mais comum mesmo a gente ouvir abordagem sobre quando algo pode acontecer na horária, porque geralmente as perguntas, a grande parte, né, acho que das perguntas incluem acontecimentos do futuro, né? Tal coisa vai acontecer, eu vou conseguir isso, né? Então a horária ela já tem um estudo específico sobre as questões de tempo, mas no Natal não é tão assim aprofundado, né? Então você teria que trabalhar com a carta natal e com as técnicas de previsões para determinar anos. Mas vamos pensar assim, se você estiver trabalhando com uma leitura de revolução solar e o consulente fizer uma pergunta sobre uma situação de saúde, né? O primeiro exemplo. Ele está enfermo e ele quer saber se durante aquele período, né, ele vai se curar, se aquela doença vai sumir, o que vai acontecer com ele, né? Então, uma primeira abordagem que a gente pode utilizar é uma vinculada à dinâmica dos aspectos. Gente, esse tema é muito básico, vocês aprendem no curso básico de astrologia e não usam isso com muita frequência na astrologia natal. Na horária é super usado, mas na natal não. Então comecem a usar, gente.
Lembre-se sempre que uma revolução solar é um trânsito do momento em que o Sol volta ao mesmo grau e minuto que ele estava no mapa de nascimento, né? Ocasionado pelo movimento de translação da Terra. Então, isso significa que aquele trânsito, né? Ele é um trânsito congelado, né? Uma fotografia daquele trânsito daquele momento. O que vem sobre aspectos separativos, sobre o tema que você estiver analisando, significa que é algo que já aconteceu antes daquela revolução solar iniciar e que está trazendo a influência para aquele período atual. Então, no tema de saúde, envolve o regente do ascendente que diz respeito ao corpo, e a doença é um tema de casa 6, né? Então, o regente da casa 6. Quando há uma relação direta entre os dois astros, uma aplicação ou separação, é fácil você determinar, ou por meio de um aspecto com benéfico, com maléfico, uma recepção também, né? Bom, gente, a recepção ela não vai envolver tanto tempo, mas os aspectos sim. Então, como que você vai analisar quando os aspectos são exatos? Se ele for separativo, vamos supor que o planeta regente do ascendente se movimente mais rápido do que um planeta regente da casa 6. E é ele quem está se aplicando, vamos supor, a um aspecto com um planeta ali na casa 6. Bom, alguma coisa vai acontecer ainda, porque na dinâmica dos aspectos, vocês lembram que enquanto a aplicação, a dinâmica está aumentando, 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 ela chega no ponto exato. E qual é esse ponto exato? É o ponto do aspecto partiu, ou da conjunção partiu, e depois o planeta mais rápido se afasta e dilui aquela influência. Então, esse é um indício de que algo vai acontecer. Quando um planeta está ainda se aplicando ao outro, alguma coisa ainda vai se desenrolar. Quando ele está se afastando, alguma coisa já aconteceu. Está diluindo a questão, né? A dinâmica daquele aspecto, ela já está se desfazendo. Aí a gente tem que lembrar sempre que nós estamos trabalhando com orbe, né? Se você não trabalha com orbe, usa uma metodologia helenística, isso não vai fazer tanto sentido. Mas, pessoal, lembrem-se também que a gente precisa determinar a natureza do aspecto e levar em consideração também as condições dos regentes por dignidades e debilidades essenciais e acidentais, tá? Eu digo aqui na dinâmica do aspecto em relação ao plano de fundo do tempo, horas do relógio, né, os dias no calendário, meses, né? Certo? Então, uma metodologia bem simples para vocês entenderem é essa. Se, por exemplo, uma pessoa pergunta, esse ano eu vou mudar de trabalho? E aí você observa o regente da casa 10, que é a casa da carreira e ocupação, né? Da ocupação do nativo, se afastando de um aspecto. Gente, um afastamento, uma separação de um aspecto não significa que algo vai acontecer, significa que está diluindo, não há um campo para mudança. Mas vamos supor que o regente da casa 10 esteja recebendo um aspecto da Lua, ou mesmo um aspecto de Júpiter, esteja aplicando um aspecto a Júpiter. Então ele está aplicando, tem alguma coisa que vai acontecer ainda, né? Aí vocês vão precisar analisar, obviamente de acordo com a carta, né, com as condições da carta, né, gente? Aqui é só a dinâmica do aspecto que eu estou dizendo que representa o timing dos eventos, certo? E a segunda abordagem para a gente determinar se uma situação vai acontecer é relacionando a ascensão heliacal. O que é ascensão heliacal, né? Então, imagina quem esteja no início dos cursos vai pensar, nossa, o que é isso? Gente, esse é um tema básico, é um tema de mecânica celeste, todo mundo deveria aprender bem no comecinho dos estudos da astrologia, mas ele representa exatamente quando o planeta se torna visível, quando ele se liberta dos raios do Sol. Então, você lembra que quando um planeta se aproxima do Sol, quando o Sol se aproxima dele, o Sol ofusca seu brilho e ele fica combusto, ele não é visto no céu. Então, quando o Sol se afasta desse planeta e ele começa a ser visto no céu, ele está nascendo, né? Está ascendendo, então ele vai ter uma repercussão de início, né? De alguma coisa que clareia. Tá? Então, quando você estiver analisando um tema específico, um tema de carreira, regente da casa 10, um tema do corpo físico, regente da casa 1, um tema de finanças, regente da casa 2, observe durante aquele período do ano, quando ele vai entrar em ascensão heliacal, tá?
Então lembre-se sempre que os planetas mais rápidos que o Sol se aplicam ao Sol em conjunção, né? Então a Lua, o Mercúrio e Vênus se aplicam ao Sol, e que os mais lentos eles recebem, né? Essa aplicação do Sol, né? Nos aspectos. E aí, com essa condição de identificação do período específico em que aquele planeta entra em ascensão, ele vai desenvolver no tempo mesmo do calendário, né? Quando a ocorrência, a promessa pode se realizar, tá bom? Bom, pessoal, essas são duas abordagens mais simples, como eu falei, existem várias, né? Espero ter trazido alguma coisa diferente. Não esquece de curtir aí se você gostou do vídeo. E até a próxima, até o próximo vídeo, então, até mais.